e vamos passar então aqui ao início desta nossa sessão. Como já referi, este farmacêutico evento desta noite é dedicado ao tema das ostomias. Primeiro de tudo, muito boa noite a todos, bem-vindos e muito obrigado pelo vosso interesse nesta sessão. Sabemos que é um tema de muito interesse para os farmacêuticos e daí termos nos proposto a realizar esta sessão. Como sabem, em Portugal, estima-se que entre 15 a 20 mil pessoas vivam com uma ostomia, seja de forma temporária ou permanente, enfrentando então desafios diários relacionados não só com a adaptação física, emocional e social. É, portanto, muito importante um apoio adequado para garantir a qualidade de vida destas pessoas, bem como uma promoção da sua educação sobre as ostomias e combater o estigma associado. Para nos falar um pouco mais sobre este tema, as ostomias, temos connosco Leia Pinheiro, presidente da Associação Nacional de Ostomizados, a AN15. Ela é portadora de colostomia definitiva há quase 15 anos e é autora do livro Sentença à Oportunidade, uma questão de atitude. Leia, bem-vinda. Vai ter de ligar o microfone porque eu, entretanto, desliguei-o aqui para desligar toda a gente. E o espaço é seu, por favor. Esteja à vontade. Ora, muito obrigada, Bruno. Antes de mais, cumprimentar a todos, cumprimentar o Bruno, claro, e agradecer muito à Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade o convite para estarmos aqui convosco hoje, porque no fundo acaba por ser uma oportunidade de divulgarmos também o trabalho da AN15, mas acima de tudo trazer para cima da mesa este tema das ostomias, que, como devem imaginar, para mim é um tema muito caro. E quero também cumprimentar a todos aqueles que nos assistem hoje e agradecer o interesse por este tema que, de facto, pode fazer a diferença no vosso atendimento no balcão da farmácia. E eu vou então partilhar aqui a minha apresentação. Eu peço desculpa, aqui as questões, por vezes as questões... Ai, Bruno está-me a voltar a fazer o mesmo erro. Aliás, nós entramos um bocadinho atrasadas por causa destas questões logísticas e isto vai testar os meus nervos até à última hora. Pronto. Não está a querer de maneira nenhuma. Ok, estão a ver o meu ecrã? Sim, sim. Ok, pronto. Então, estão a ver a minha apresentação? Estamos. Ok, boa. Estamos, agora estamos. Ok, pronto. Então dizer-vos que quando o Bruno me convidou para esta sessão, eu acabei por decidir uma apresentação aqui em 3 partes assim um bocadinho distintas, que é no fundo apresentar-vos a AN15 e todo o nosso trabalho. Numa segunda fase, dar-vos um pequeno testemunho sobre como é viver com uma ostomia. E depois, claro, aquilo que nos traz cá, falar muito do papel do farmacêutico, ok? E então, para começar, falar-vos e dizer-vos que a AN15, a Associação Nacional de Ostomizados, foi criada no dia 1 de junho de 2015 em Amarante, e ela foi criada com um único propósito: a melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de uma ostomia. E para o cumprimento deste nosso propósito, da nossa missão, nós definimos 2 áreas de atuação. Primeiro, o apoio à pessoa portadora de uma ostomia, aos seus cuidadores e familiares. No fundo, aquilo que nós pretendemos através deste apoio é preparar a pessoa portadora de uma ostomia a querer reintegrar-se social e profissionalmente. E depois trabalhamos outro polo, e embora seja aqui uma área muito distinta, estas 2 áreas são complementares, ok? Então, o outro polo passa pela sociedade. Combater o desconhecimento da sociedade através de ações de sensibilização, no fundo, preparar a sociedade para receber a pessoa portadora de uma ostomia sem qualquer tipo de estigma.
E então, esmiuçando aqui um bocadinho mais, dizer-vos que no que toca ao apoio à pessoa portadora de mastomia, para além de diversos projetos que nós temos que os envolvem, o mais importante é de facto o apoio personalizado através de um apoio emocional, através de partilha de experiência, mas também através da transmissão de informação, de direitos, e depois tentar, no fundo, fazermos também projetos que envolvam, por exemplo, campanhas em que haja a envolvência dos utentes, até para eles se sentirem também úteis, e dizer também que nós estamos na base da construção de uma casa de banho preparada para pessoas portadoras de mastomia no Centro de Saúde de Amarante, e tentamos instigar também outros organismos e instituição a também ter essa casa de banho, e já agora chamo a vossa atenção para a sinalética, ok? No que toca à informação e à sensibilização da sociedade civil, então, eu aqui escolhi estes 3 projetos, temos mais, e se tiverem alguma curiosidade podem consultar no nosso site, mas aqui destaco então estes 3. Primeiro, o movimento Outubro.org. Este movimento nasce fruto de uma parceria com a Convatec, e nasce em 2021. O movimento acaba por ser independente dos 2 organismos, tanto da McKinsey como da Convatec, tem a sua própria vida, e ele estreou-se então em 2021 com uma exposição interativa e itinerante. Era uma exposição fotográfica de 10 dos nossos embaixadores, dos 27 aos 72 anos, e foram fotografias, foi uma sessão fotográfica desses embaixadores que foram fotografados ou sozinhos ou com os seus cuidadores formais ou informais. E interativa porquê? Esta exposição tem a leitura de um QR Code, que depois de feito, apontando o telemóvel para uma determinada fotografia, vai ter então o testemunho do respectivo embaixador, o seu testemunho como pessoa portadora de mastomia. O movimento todos os anos vai criando projetos e, nomeadamente, por exemplo, uns podcasts com temas relacionados com a ostomia, que podem ver no próprio site do movimento. Dizer-vos, e outro projeto do qual eu confesso que me orgulho bastante, que é a instituição do Dia Municipal da Pessoa com Ostomia. Ele celebra-se em Amarante a dia 26 de outubro e foi criado em 2016. Todos os anos nós celebramos com um projeto, com uma campanha, tanto virado para a sociedade ou para a pessoa ostomizada. E dizer-vos que, no fundo, isto serviu-nos um bocadinho de piloto para a instituição do Dia Nacional, para o qual nós continuamos a lutar, mas, no fundo, nós acabamos por perceber que, através da instituição deste dia, a população amarantina ganhou uma literacia nesta área muito superior ao comum a nível nacional. E um último projeto, e este é um projeto mesmo de coração, porque infelizmente o número de crianças ostomizadas tem crescido e, portanto, nós sentimos a necessidade de criar sessões de sensibilização nas escolas. E no fundo, para servir de mote, nós criamos, junto com diversas instituições, associações e um grupo muito alargado de voluntários, criamos uma curta-metragem de animação que se chama Ostomia, Viver a Igualdade. Claro que a ostomia está no centro da curta. E, no fundo, nós temos, através destas ações, nós temos percebido que há aquela ideia genérica de que as crianças podem ser muito cruéis, mas da minha experiência nestas sessões, posso-vos garantir que, devidamente informadas, estas crianças acabam por lidar com a diferença com muita naturalidade. Apenas precisam de perceber, ok? E agora, passar à segunda parte da minha apresentação,
eu estou a ir um bocadinho rápido, mas tendo em conta o atraso e para termos um tempo para irmos conversando, de qualquer maneira, no final podem questionar sobre tudo, ok? Então, isto aqui é um testemunho muito pessoal, meu. No entanto, e embora haja exceções, no fundo acaba por ser um percurso muito comum à grande maioria das pessoas portadoras de leucemia. E dizer-vos que, inicialmente, nós vivemos literalmente num turbilhão de emoções que não percebemos sequer. Parece que estamos numa realidade paralela, passamos por um percurso muito sombrio, muito escuro, mas dizer-vos que é possível nós voltarmos a uma vida normal e uma vida que nós possamos viver em pleno, ok? Mas para isso é preciso curar. E mais do que curar a nível físico, porque para mim a osteomia foi muito mais uma mutilação a nível psicológico e emocional do que propriamente uma mutilação física. E com o tempo que foi passando e fazendo aqui uma introspeção, eu percebi que eu passei por 3 processos psicológicos que acabam por acontecer mais ou menos em simultâneo, ok? E são eles a aceitação, a adaptação e a reprogramação. A aceitação, no fundo, desta nova realidade. E vão-me desculpar, mas pronto, no fundo, a partir do momento em que eu sou intervencionada, eu passo a evacuar pela barriga. E isto é contra a natura. Portanto, e é preciso aceitar. Mas, acima de tudo, e também porque eu tinha 35 anos na altura, aceitar a minha nova imagem. Dizer-vos que há 15 anos atrás, quando tive que enfrentar o espelho, e foi dos momentos mais difíceis do meu pós-operatório, e eu desapareci por detrás do saco. Portanto, do reflexo do espelho, a única coisa que eu conseguia ver era o saco. E isso é preciso aprender a aceitar, esta nova imagem, ok? Então, mais ou menos em simultâneo acontece a adaptação às novas regras de higiene, adaptação às novas regras de alimentação, mas muito mais do que isso é adaptarmos ao novo funcionamento do nosso corpo. Porque, no fundo, a partir da cirurgia, o meu intestino passou a ter vida própria. Portanto, se eu antes evacuava em privado, e era algo que eu não partilhava, a partir desse momento eu passo a evacuar a qualquer momento, em qualquer lugar e perante qualquer pessoa. E isso é muito estranho, porque no fundo nós vamos criando as nossas crenças, os nossos hábitos, vamos criando as nossas rotinas e de repente nada disso já faz sentido porque o órgão decidiu, ou melhor, ele já não obedece aos nossos comandos e isso é muito difícil de lidar, que parece que há aqui um conflito entre a mente e o corpo em que a mente diz assim, opá, não, agora não, mas o intestino decide que sim e então é sim. Mais difícil e mais constrangedor ainda, e aí a palavra certa daquilo que eu senti era vergonha, tem a ver também com a falta de controle sobre a flatulência. Porque no fundo aquilo que acontece é que eu apercebo-me da flatulência através do ruído, ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas que me rodeiam. E então, para além de me sentir extremamente envergonhada, também tinha que lidar com o olhar reprovador dos outros. E então isso é difícil e posso-vos dizer que às vezes ao longo do meu percurso eu dava um passo à frente na minha reintegração social e um evento destes fazia-me recuar 2 passos e regressar a um isolamento, ok? Mas, com o tempo, nós vamos aceitando, vamos nos adaptando e chegamos então à reprogramação, que também vai sendo feita, não num clique, vai sendo feita, e fazendo aqui uma comparação entre o nosso cérebro e um computador, no fundo é quase como fazer um delete, apagar a informação relativa à nossa realidade anterior e programar, no fundo, formatar a informação relativa a esta realidade.
E a partir desse momento, pelo menos quando estes processos foram concluídos, quando as feridas a nível psicológico foram curadas, então a partir daí sim eu volto à minha autonomia e à minha independência. E acabo por perceber duas coisas. Primeiro, ser ostomizada não significa abdicar, mas sim adequar. E segundo, que no fundo a ostomia não me define como pessoa. Eu continuo a ser a Leia que era antes da cirurgia, com mais uma particularidade, ok? E então, vou partilhar aqui muito rapidamente convosco situações que mostram que eu consigo ter uma vida normal e usufruir da minha vida, acima de tudo, o que é muito importante. E então, se eu tenho um prazer na vida, é de facto viajar e dizer-vos que consigo fazer férias, sejam elas culturais, sejam elas de aventura. Tenho um cuidado específico, que é, se viajar de avião, o material vai todo na bagagem de cabine comigo e levo mais do dobro do material que aquele que uso no dia-a-dia, que é para garantir que não me faz falta, principalmente se viajar para o estrangeiro. De resto, em termos de gastronomia, tendo em conta que eu considero que faz parte da cultura local, então faço questão de provar de tudo, mas não abuso, que é para garantir que não vou estragar o resto das férias. Okay? Piscina e praia acaba por ser muito difícil para pessoas ostomizadas o regresso à praia. Por muito que gostemos, por norma, demora o seu tempo por causa da indumentária, por causa de vou mostrar o meu saco, não vou mostrar o meu saco, vou para a água com t-shirt. Mas é tudo possível e muito particularmente agora, porque os materiais aguentam perfeitamente, podemos estar na água sem qualquer problema. Aqui dizer-vos que estas fotos foram escolhidas, no fundo, e eu acho que elas retratam muito bem a evolução do meu bem-estar com o meu corpo, a evolução da aceitação da minha imagem, ok? E dizer-vos que se há 15 anos atrás a única coisa que eu via no espelho era o saco, hoje em dia já não o vejo, porque eu estou muito bem resolvida com a minha condição e hoje em dia o saco faz parte integrante do meu corpo, ok? A nível de desportos, também já pratiquei imensas coisas, já fiz hidroginástica, já fiz aulas de zumba, podemos fazer tudo. A única coisa que nos é desaconselhada é mesmo os desportos de combate. Okay. Mas há quem pratique, Agora, partilhar convosco, e para mostrar que não sou só eu que consigo ter uma vida normal. Há pouco eu falava-vos em campanhas em que nós tentamos envolver os nossos utentes e na celebração do Dia Municipal da Pessoa com Ostomia em Amarante em 2020, e tendo em conta que todas as nossas atividades tiveram que passar para o digital, nós acabamos por, fruto de um desafio que tínhamos lançado no verão, nós fizemos aqui uma compilação das imagens que foram partilhadas connosco dos nossos utentes e criamos este vídeo que eu quero partilhar convosco aqui agora. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. So now, 'cause here I come, and I'm marching on to
the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. This is brave. This is bruised. This is who I'm meant to be. This is me. Espero que tenham gostado. Eu pessoalmente fico sempre com a voz um bocadinho embargada com este vídeo, porque eu revejo muito e identifico muito com esta letra. Agora, falar-vos muito rapidamente, e é muito rapidamente porque só este assunto daria para uma sessão completa, da vida sexual da pessoa portadora de uma ostomia. Então, dizer-vos que eu escolhi aqui estas imagens porque, no fundo, eu acho que elas transmitem duas pessoas muito bem resolvidas e pessoas que aceitaram. E porquê que isso é tão importante? Porque, no fundo, na nossa vida sexual, na nossa vida íntima, é quando o corpo está mais exposto. E isso acaba por trazer constrangimento quando não aceitamos a nossa imagem. E atenção, dir-me-ão, e com toda a razão, que isso é válido para uma senhora que foi mastectomizada, até uma pessoa sem condição nenhuma, mas que simplesmente tem aquele pneuzinho com o qual não se sente confortável. Isso é real, e tenho noção disso. Mas dizer-vos que, no caso da ostomia, aquilo que é mais importante na retoma da vida sexual é, sem dúvida, a comunicação e a partilha, de uma forma transparente. Dizer-vos que, antes de retomarmos a nossa vida sexual, e vou falar por mim, por exemplo, eu tinha medo de ter dores, não é? Mas o meu companheiro também tinha medo de me magoar. E, portanto, é muito preciso que haja cumplicidade entre o casal, uma cumplicidade que depois vai levar a uma dinâmica, porque, por exemplo, pode haver a necessidade de adequar posições, até por causa da fricção do estômago, mas aqui cabe sempre a comunicação, a partilha e a cumplicidade, ok? Extremamente importante, e eu estou a abordar aqui este assunto, e é literalmente uma abordagem, porque numa conversa, se criarem laços de confiança, uma confiança suficiente com os vossos utentes, então, por que não conversarem sobre este assunto, ok? Depois também é preciso dizer que, eu dizia há pouco que eu, quando no fundo volto e quando as minhas feridas psicológicas curaram, que eu percebi que eu era exatamente a pessoa que era antes da cirurgia, mas com mais uma particularidade. Dizer-vos que, alguns no tempo, eu achei que tinha deixado de ser mulher. E isso já aconteceu comigo. Claro que depois eu acabo por perceber que, efetivamente, a lei, a mulher ainda cá estava. E então, o que é que eu fiz? Falei com profissionais de saúde, questionei, tive conversas abertas para garantir que tudo ia correr bem. Mas, da mesma maneira que eu achei que me tinha perdido no tempo, muitos sentem o mesmo, ok? De alguma forma, e ligada a este assunto, falar-vos, e isso muito direcionado para os farmacêuticos que nos estão a ouvir, muitos acham que não é possível uma senhora engravidar, mas é uma senhora portadora de uma ostomia. Vai ser, claro, uma gravidez mais vigiada, uma gravidez que vai culminar numa cesariana, mas na parte que vos toca, no fundo, dizer-vos que o estômago, o diâmetro do estômago, vai acompanhar o crescimento do abdômen. Ou seja, vai haver necessidade ao longo da gravidez de ir ajustando o diâmetro da placa e do saco. Portanto,
podendo manter a mesma marca, a mesma gama, mas ir ajustando o diâmetro. E fazer exatamente o percurso inverso, então, depois do parto, porque à medida que o abdômen volta ao seu tamanho normal, o estômago também volta ao seu tamanho original, ok? E agora sim, falar do papel do farmacêutico. Dizer-vos que, a meu ver, o mais importante de tudo, e tudo gira à volta do vosso atendimento. E o vosso papel vai muito depender do atendimento que vão dar à pessoa portadora de mastomia. E porquê é que eu digo isso? Como eu vos disse, no início é tudo muito difícil. Nós passamos por um período e um percurso muito sombrio. E então, se tivermos ao balcão, estão pessoas à espera, pessoas que possam estar a ouvir a conversa, aquilo que nós vamos querer é ir embora da farmácia o quanto antes, aviar as nossas receitas e ir embora. No entanto, dizer-vos que se o atendimento for, por exemplo, à parte, numa sala mais privada, em que consigam conversar com os vossos utentes, o papel do farmacêutico pode ser fundamental, ok? Eu coloquei aqui estes 3 chavões que para mim são, de facto, os conceitos a seguir durante o atendimento, que é a empatia, a atenção e a informação. Dizer-vos que nós, quando saímos do hospital, nós saímos com alguns sacos, placas, mas acima de tudo é-nos dada tanta informação, a informação é-nos dada em cada dupla, e tendo em conta o estado em que nos encontramos, tanto nós como os nossos cuidadores ou familiares, que também se sentem completamente perdidos, eu posso vos dizer que provavelmente nem 10% da informação que nos é transmitida é retida. E, portanto, se houver um atendimento numa sala privada, de fio à meada vocês vão conseguir perceber situações que possam estar a acontecer. E vou-vos dar, por exemplo, um exemplo de uma pessoa portadora de uma ostomia, já é ostomizada há cerca de 1 ano. Se vos diz que continua a não conseguir fazer o seu autocuidado ou olhar para o estômago, é garantidamente uma pessoa que ainda não aceitou a sua condição. E vocês aí, por que não, por exemplo, encaminhar para outro profissional de saúde na área da psicologia, ou então encaminhar para nós, se nós pudermos ajudar, dependendo da situação, porque nós em 15, nós já trabalhamos em parceria com serviços de psicologia de hospitais. No fundo, há aqui um acompanhamento nas duas vertentes, e por que não vocês fazerem essa recomendação, ok? Quando digo que o papel do farmacêutico pode ser fundamental, para mim foi, e vou-vos dar um exemplo do que aconteceu comigo. Dizer-vos que, portanto, eu quando fui ostomizada, nós estávamos ao abrigo da legislação anterior, que era o despacho 2595. E na altura eu ia buscar o meu material ao centro de saúde. O material que, por sinal, me provocava dores na muda do saco e muito desconforto ao longo do dia. E numa altura qualquer eu vou à farmácia aviar uma receita de medicação, não é? Porque na altura eu nada tinha a ver com o material da ostomia. E então o atendimento foi numa sala privada e a farmacêutica na altura questionou-me, perguntou-me como é que eu estava, ela sabia da minha condição, perguntou-me como é que eu estava, e então a conversa foi fluindo e de fio à meada eu acabo por lhe falar do desconforto que eu sinto e da asneira que eu estava a fazer, que era protelar a muda do saco, porque tendo em conta que me provocava dores, eu tentava arrastar ao máximo. E nessa altura ela diz-me logo, olha, não há problema nenhum, eu vou falar com os meus fornecedores, vou arranjar amostras do material e juntas vamos encontrar o material certo para si, para o seu corpo e para o seu estômago.
E eu na altura disse, olha, mas eu não posso comprar, não tenho hipótese de acarretar com essa despesa toda, todos os meses. E aí ela deu uma informação que eu precisava no momento certo, que era, o despacho previa também a hipótese de eu comprar o material e posteriormente pedir o reembolso à ARS. É certo que não era um reembolso a 100%, mas com ela nós encontramos efetivamente o material que me era mais adequado, passei a sentir conforto e confiança no meu material, e isso o que é que aconteceu? Tendo em conta que eu deixei de estar desconfortável a nível físico e eu passei a ter disponibilidade para lamber as minhas feridas a nível emocional e psicológico. E, portanto, esse pode ser o papel que vocês tenham, porque no fundo ela acaba por ter sido o trampolim, no fundo, para o regresso à minha independência, porque enquanto eu estava ali presa naquelas dores e naquele desconforto, eu não estava a avançar. No restante, continuava no meu isolamento, ok? E, portanto, nesse momento, se repararem, ela fez prova de empatia, de atenção e de uma informação que eu precisava. Ainda relativamente à informação, então dizer-vos que eu tenho-me apercebido, e já agora podem também verificar isso no vosso atendimento na farmácia, que é ter a certeza que o utente tem conhecimento de todos os materiais que possa necessitar e que fazem parte da portaria. Porque tendo em conta que no hospital apenas dão placas e sacos, muitas vezes há a ideia pré-concebida de que só os sacos e as placas é que são comparticipadas a 100%. E, no entanto, nós temos aqui uma panóplia de acessórios. Eu pus aqui alguns apenas para o slide, mas vocês sabem que nós temos muito mais. Por exemplo, uma das coisas que é extremamente importante é a saúde da pele peristomal. E os acessórios, como por exemplo o spray removedor do adesivo, o protetor cutâneo, podem fazer toda a diferença precisamente na saúde da nossa pele, ok? E depois lá está, por exemplo, no hospital dão-nos determinado material, mas é possível que haja outro tipo de material que nos dê mais conforto e nos transmita mais confiança. Porque se nós tivermos medo que a placa de escola, que o saco saia do sítio, também não vamos sair. Isso é garantido, ok? E ainda na parte da informação, dar-vos aqui um pequeno lamiré, que também pode fazer a diferença na vida dos vossos utentes, que tem a ver com os benefícios conferidos pelo atestado médico de incapacidade multiuso. Há pessoas que não sabem da existência do atestado multiuso, e por que não até nessas conversas privadas, por que não perguntar se têm, e se tiverem, se têm acesso a todos os benefícios, porque alguns podem fazer a diferença no dia-a-dia. Dizer-vos que efetivamente nós temos uma isenção de parte dos rendimentos a nível do IRS, temos a isenção total do IUC de um veículo, e pode ser aplicada a qualquer. Por exemplo, imaginando que eu tenho 2 veículos, 2 carros, e eu posso aplicar a isenção do IUC àquele que tem o valor do IUC mais alto. Portanto, só tenho direito a um veículo, mas posso escolher, ok? Aqui uma medida da Segurança Social, a prestação social de inclusão. Então, esta prestação é atribuída pela Segurança Social, mas condição sine qua non é ser detentor deste atestado, ok? Dizer-vos que a prestação tem 2 componentes, a componente base, que é determinada, portanto, dos 60% aos 80% de incapacidade, tem muito a ver com os rendimentos. A partir dos 80% nós temos direito a este valor, aliás, o valor de 324,55 € vai ser atualizado este mês,
E depois tem uma componente que é um complemento que pode ir, anda cerca dos 500 euros e aí apenas depende do rendimento do agregado familiar, ok? Uma medida, e eu fiz questão de a colocar aqui porque é desconhecida de todos e não é muito divulgada, que é o direito a uma bonificação na taxa de juros do crédito de habitação. Este tipo de crédito foi instituído pelo Banco Central Europeu e é obrigatório em todos os bancos. Todos os bancos têm que ter este crédito e atribuí-lo se for o caso, e dizer-vos que quem tem um atestado multiuso com uma incapacidade igual ou superior a 60% tem automaticamente isenção de spread. E o spread numa prestação, como sabem, faz toda a diferença. Ok? Depois dizer-vos que é este atestado que nos confere então prioridade no atendimento e dizer-vos também que nós temos descontos nos transportes, em serviços lúdicos, e vou até vos dar um exemplo. Há uns tempos atrás eu fui a Lisboa no Alfa Pendular e dizer-vos que eram 40 e qualquer coisa euros cada viagem, portanto para cada lado seriam 80 e tal euros, e eu só paguei 17 euros ida e volta. Ok, portanto, nem todos os transportes têm uma diferença tão significativa, mas no fundo nós temos estes descontos, isto sendo serviços públicos, porque há transportes privados e aí depende um bocadinho de empresa para empresa. A nível de museus, palácios, há sítios onde nós até não pagamos bilhete. E isso pode fazer diferença. Por exemplo, uma pessoa otimizada que queira voltar à sua vida social, uma pessoa que aprecia, por exemplo, cultura, isto pode fazer a diferença, porque nós sabemos que muitas vezes a cultura tem o seu preço. Ok? Portanto, aqui somente aqui um lamiré, aqui mais um assunto que daria para mais uma sessão. Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida que vocês possam ter, não hesitem em contactar-me, que eu darei todos os esclarecimentos, ok? Então, ficam aqui os contactos da N15, dizer mais uma vez que nós estamos ao vosso inteiro dispor, tanto para uma informação que vocês necessitem para ajudar os vossos utentes, ou então que necessitem de um apoio direto para os vossos utentes, nós estamos sempre disponíveis, ok? Pronto, aqui o nosso site, dizer muito rapidamente que nós sofremos um rebranding em 2022, mudamos o nosso logotipo e temos um site muito clean e muito intuitivo, e podem ver o nosso trabalho, ok? Agora, e antes de voltar a passar a palavra ao Bruno, aqui partilhar convosco, como eu vos disse, nós temos aqui as nossas campanhas. Nas nossas campanhas nós tentamos sempre envolver utentes, mas também a comunidade, e eu tenho aqui um vídeo que foi feito no âmbito de uma campanha pela farmácia onde eu vou. Ok, e eu vou partilhar então convosco e dizer-vos que todas as pessoas que vocês veem com um saco são farmacêuticos que aceitaram o desafio de fazer um horário de atendimento com um saco com água para se colocarem nos nossos sapatos. Ok? Uma pessoa ostomizada tem diante de si uma longa caminhada que necessita de tempo, esforço diário e contínuo, persistência e muito apoio. Diversos são os obstáculos e dificuldades. Será inclusive necessário reconstruir sonhos, mas este desafio pessoal não tem que ser ultrapassado isoladamente. Um cidadão ostomizado não é um cidadão diferente. É apenas um cidadão com necessidades diferentes. Por isso, hoje importa tanto dizer: o saco não é vergonha. O saco é vida. Porque o nosso corpo muda, mas é-nos oferecida uma nova oportunidade. Devemos agarrar com toda a nossa coragem e resiliência. Nesta data, a
farmácia de Amarante e não podia deixar de mostrar o seu imenso respeito pela causa. Estamos cá todos os dias, apoiar os hostilizados, mas também cuidadores e familiares. Queremos que cada utente viva a sua condição de hostilizado da forma mais saudável possível, porque nada os impede de serem verdadeiramente felizes. Porque o importante não é viver, mas sim saber viver. Eu vou então parar a partilha. Obrigado, Leia. E devolver-lhe a palavra, Bruno. Obrigado. Obrigado, Leia. Foi uma apresentação excepcional. Muito obrigado por esta partilha tão pessoal também que foi aqui dada para nós, para esta assistência de farmacêuticos e não só, porque temos aqui também outros profissionais de saúde, temos também doentes hospitalizados que se inscreveram para assistir, bem como estudantes também, e é fundamental que continuemos a disseminar aqui o conhecimento sobre as ostomias, sobre o que é viver com as ostomias, sobre o que é que isso implica e de que forma é que as pessoas também têm de adaptar a sua vida, porque acho que a mensagem é essa, é uma adaptação, é um reprogramar, exatamente como a Leia disse, e as coisas são possíveis de ultrapassar, é apenas uma questão de adaptar aquilo que já fazíamos, aquilo que somos, a essa nova realidade. Eu tenho muitas perguntas, acredito que muitos de vocês também têm muitas perguntas. Esta parte agora do farmacêutico e do doente é exatamente para isso, para permitir a quem está a assistir colocar aqui algumas das vossas dúvidas e questões à Leia ou a mim, se tiverem alguma questão relacionada com os farmacêuticos também, e falarmos um pouco aqui sobre esta temática das ostomias. Eu sei que já temos aqui algumas perguntas em espera, que entretanto foram caídas ao longo da apresentação, mas eu vou aproveitar aqui a oportunidade para fazer um anúncio, que, tendo em conta a importância que nós, a Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade, entendemos que este tema das ostomias tem na prática profissional de farmacêutico comunitário, nós vamos ter uma formação para farmacêuticos e para todos os profissionais de saúde que a queiram fazer, dedicada a ostomias. Eu vou aproveitar para vos apresentar aqui a imagem promocional. Vamos dar início à promoção da mesma nas próximas semanas. Poderão começar a se inscrever também dentro em breve. Penso que já devem estar a ver a imagem. Espero que sim. Portanto, é uma formação de ostomias em farmácia comunitária. Vamos abordar as ostomias de eliminação, mas também as ostomias respiratórias. Um tema que tem vindo a crescer, para além daqui da questão dos sacos de eliminação, das ileostomias, colostomias e também as ileostomias. Vamos também falar das ostomias respiratórias, as laringostomias e as traqueostomias. Será uma formação com 5 módulos, em modelo 5 como este, será através do Teams, e em 5 sessões. Portanto, esta formação terá o apoio da Atos Medical, na parte do que é as ostomias respiratórias, e da Hollister, pela MC Medical, naquilo que são as ostomias de eliminação. Muito rapidamente também apresentar-vos aqui, o primeiro módulo será dedicado a ostomias, o segundo as colostomias. Estas serão as datas em que o mesmo será realizado. O módulo 3, urostomias, e o módulo 4, a laringostomizados total e os seus dispositivos médicos, e o módulo 5, as traqueostomias. Esta formação já foi acreditada pela Ordem dos Farmacêuticos e atribuirá 2 créditos de desenvolvimento profissional. Portanto, espero que seja do vosso interesse, que se inscrevam. Portanto, como viram, tem também ali um valor de inscrição diferenciado para os associados da APFPC e para todos os outros, mas é uma formação que está aberta a todas as pessoas que queiram realizar. Sem mais demoras, vou então passar aqui a esta segunda fase das perguntas e vou aproveitar para ler aqui algumas das perguntas que já foram feitas aqui entretanto. Se calhar vou começar aqui por uma
que chegou aqui mais a meio, mas que tem sobre este último tema, que era da literacia, sobre os benefícios que as pessoas que têm osteomias têm e que muitas vezes não o conhecem, e daí a importância também de nós aqui falarmos dela e, como farmacêuticos, informarmos as pessoas. Temos aqui o Luís Furtado que pergunta: quanto ao atestado de incapacidade, em média, qual a porcentagem de incapacidade atribuída? É comum acima dos 60% para todas as idades? Então é assim, normalmente depende muito da patologia que dá origem à ostomia, mas a ostomia por si só confere 30%, e depois depende se há a retirada de algum órgão, por exemplo, no caso do intestino, o que foi retirado. Há aqui muitas condicionantes, e se abrange só o intestino, por exemplo. E já agora dizer-vos, e isto é importante, a partir da pandemia, em casos oncológicos, o atestado é passado pelo hospital pelo valor de 60% por 5 anos. Portanto, independentemente de ter uma ostomia ou não, a partir do momento em que tem uma doença oncológica ativa, é passado pelo hospital automaticamente com o valor de 60%. E depois reavaliado posteriormente, normalmente ao fim de 5 anos, e ver, dependendo então das sequelas, por exemplo, eu já não estou doente, eu tenho apenas sequelas, não é? Aqui, essa explicação leva-me aqui a uma questão que é, as pessoas são osteomizadas e podem ser de forma temporária ou de forma definitiva, depende muitas vezes, ou, aliás, depende daquilo que está na origem, não é? Certo. Daí essa necessidade da reavaliação. Bom, não sei se há aqui alguma parte desta parte das temporárias e das mais definitivas que vale a pena aqui aprofundarmos muito mais. Assim, normalmente as temporárias são por 6, 9 meses, não é? E se estivermos a falar de uma doença oncológica, como eu disse, é atribuído automaticamente 60% por 5 anos. Agora, por exemplo, se estivermos a falar de um acidente, de um traumatismo, porque pode acontecer, não é? Aí vai passar automaticamente por uma junta médica que vai definir, no fundo, também o restante problema, não é? Porque se foi feita uma ostomia é porque automaticamente houve ali uma mazela e um trauma que pode ser abdominal, pode ser somente no intestino ou não, não é? Mas aqui todas as condicionantes, de qualquer maneira. Uma pessoa que vai a uma junta médica, e já agora dizer-vos que o atestado tem que ser pedido no centro de saúde, na sua unidade, e depois é chamado pela saúde pública. Essa junta médica é feita por médicos de saúde pública. O ideal é munir-se de atestados médicos referentes a todo o tipo de patologia que possa sofrer. Por exemplo, se estiver a passar por uma depressão, porque no fundo a percentagem que vai ser atribuída vai ser um somatório das várias situações. Por exemplo, no meu caso, eu fui esterectomizada, portanto, para além da questão da ostomia, também foi contabilizada a parte da esterectomia total. Portanto, e acaba por ser um somatório. Portanto, é conveniente ter atestados médicos de todas as especialidades onde as pessoas estão a ser seguidas. Okay. Bom, depois, aqui, temos aqui muitas pessoas a darem-nos os parabéns, em especial a Leia, pela Obrigada. partilha e pela associação e tudo mais. Temos aqui a colega Isabel Luz, que ainda há pouco estava nos slides e que está aqui também a dar à organização. Muito obrigado, Isabel. E tenho aqui mais uma pergunta também do Luís Furtado, que pergunta: qual o relacionamento com as entidades de saúde, mais propriamente com os centros de saúde? Eles estão preparados e disponíveis para ajudar o doente hospitalizado? O apoio que vocês recebem é mais a nível hospitalar e de equipas específicas? Isto pela questão de proximidade e distância dos serviços especializados. É assim, a meu ver, os serviços de saúde primária estão mais do que preparados para nos ajudar.
Claro que em ambiente hospitalar existem as enfermeiras em estomoterapia, que são literalmente, e aliás, a própria Isabel Luz costuma chamar-lhe uns anjos, e são, porque de facto são incansáveis e normalmente estão disponíveis quase 24 horas por dia. Mas, por exemplo, eu quando fui ostomizada, só havia 2 consultas de estomoterapia no país, que era Porto e Lisboa, e eu não tive acesso. E quem me deu todo o apoio foram até as enfermeiras do centro de saúde. A primeira pessoa a falar-me, por exemplo, sobre a questão da vida sexual foi a minha enfermeira do centro de saúde. E os médicos também têm conhecimento do leque de materiais, acabam às vezes por estar assoberbados. Por exemplo, eu quando vos dizia que quando tem um utente que repetidamente leva receitas só com placas e sacos, é porque se nós pedirmos só placas e sacos ao médico, ele automaticamente vai passar só placas e sacos na receita, não é? Mas se questionarmos, eles estão mais do que preparados, mais do que preparados. Ok. E, aproveitando para puxar aqui a brasa à minha sardinha, faria sentido que os farmacêuticos nas farmácias comunitárias também prestassem aqui um maior apoio ao nível dos cuidados com o estoma, eventualmente também aqui, como a Leia referiu, naquilo que é a escolha e a seleção do material mais adequado, porque cá está, às vezes o tipo de material poderá dar as tais reações, como a Leia também estava a sentir, e isso sendo feito no local onde atualmente as pessoas vão buscar o material, acho que, no meu entender, faria todo o sentido. Qual é a sua opinião? É assim, aquilo que eu recomendo, porque a questão do material é aquilo que nós sentimos é muito pessoal. Aquilo que eu vou sentir pode não ser a realidade de outro utente. E um material que é adequado para mim pode não ser adequado para outro utente. Aquilo que eu recomendo, porque normalmente nós criamos muito um hábito ao material, é se o utente manifestar desconforto, ou porque tem fugas, ou porque a placa não cola bem, porque, por exemplo, um utente que vai ter um estômago um pouco retraído a usar uma placa plana, não é? vai precisar de uma placa côncava. E aí, claro que convém o vosso aconselhamento. Isso é muito necessário, até porque o próprio utente pode não saber da existência desse tipo de placas, não é? No entanto, se o utente não manifesta qualquer tipo de desconforto, eu quase que diria que é melhor nem sequer tocar no assunto, porque agora, se manifestar, por exemplo, que foi o meu caso, não é? Eu manifestei a dor, o desconforto, e então aí a farmacêutica, de facto, prestou-me todo o seu apoio e foi fundamental, de facto. E isto, não tocar no assunto, porque podemos estar a abrir algumas feridas psicológicas, é um pouco por aí, ou é a equipa que ganha não se mexe em termos? É mais por aí, é mais por aí. Ok. Pronto. Sim, efetivamente, se está tudo bem, é apenas uma questão de perguntar se está tudo bem, se não há dúvidas ou questões. Penso que aí é sempre importante também mostrar alguma disponibilidade Exato. dos farmacêuticos. É assim, porque não, por exemplo, falar até, olha, existe um material novo na marca XPTO. Uhum. Tem interesse em experimentar, mas sem existir, se calhar, em demasia. Ok, É. ok. E naquilo, aquilo continuando aqui na parte do papel farmacêutico, muitas vezes as pessoas que vivem com osteotomia tomam outras medicações e existem algumas complicações associadas às osteotomias, nomeadamente no local do estômago, mas também, por exemplo, se estivermos a falar das osteotomias respiratórias, poderá haver aqui algumas dificuldades de deglutição, algumas alterações na parte da comunicação e tudo mais, e isso também carece de algum outro atendimento que, bom, às vezes as equipas poderão não ser as mais adequadas, e o farmacêutico na parte daquilo que é a gestão da medicação, acho que deverá ter também um papel, porque cá está.
a pessoa não é o saco, a pessoa não é o estômago. Há todo um organismo que não perde e não passa a ser o saco nessa situação, tal como a Leia aqui referiu também. Exato. É assim, a meu ver, vocês, claro que não têm que, por exemplo, mudar um saco ou uma placa ou um utente, mas saber como é que se faz, se calhar é muito importante, até para dar alguma indicação, algum conselho, por exemplo, até a um cuidador que se sinta um bocadinho perdido, não é? Pronto, não tem que o fazer ao próprio utente, até porque pode criar até desconforto, não é? A não ser que haja realmente uma relação de confiança. Porque, assim, em Portugal nós temos 90% das ostomias são de eliminação. E, portanto, estamos aqui a falar de fezes, de urina, estamos a tocar em situações sensíveis, não é? Quer dizer, por muita confiança, porque eu posso lhe dizer que a minha farmacêutica, entretanto, já se tornou minha amiga, já não é só um profissional de saúde, é mesmo minha amiga. Nós criamos esta relação ao longo dos anos. Mas, mesmo hoje, passado 15 anos, se calhar sentir-me-ia muito constrangida se ela me tivesse que mudar o saco, porque estamos a falar de fezes, não é? Exatamente. Sim, e acho que, acima de tudo, o que eu defendo e o que eu acho que nós, farmacêuticos, precisamos é isso, é conseguir que quando a pessoa chega ao perto de nós e tem algum tipo de dúvida, nós conseguirmos dar uma resposta, porque na realidade o que acontece hoje em dia é que os farmacêuticos têm lá o material disponível, encomendam-no para a pessoa ou têm-no em stock e entregam-no à pessoa, mas se houver uma questão, se houver uma dúvida, eu infelizmente acho que a maior parte de nós, farmacêuticos, não irá conseguir dar uma resposta, pelo menos uma resposta adequada, ou pelo menos uma resposta extemporânea naquela altura. Poderemos ir à procura e conseguir dar a resposta mais tarde, mas é importante que também estejamos aqui prontos, equipados para dar essa resposta. Entretanto, temos aqui também mais algumas perguntas no chat. E temos a Isabel, também que levantou aqui o braço. Eu vou só fazer a pergunta que está aqui no chat e em seguida passo para a Isabel Luz. Temos aqui a Elizabeth a questionar. Pelo que percebi, a Leia encontrou sempre profissionais preparados para apoiar. No entanto, não existem equipas nem consultas de acompanhamento próprias para despiste de problemas associados aos ostomias? Para despiste, como assim? De prevenção? Eventualmente. Será? Porque assim, no fundo, isso acaba por ser muito os despistes, por exemplo, do cancro coloretal. Agora, há uma equipa específica em ambiente hospitalar que é através da enfermeira de estomoterapia, não é? Mas no fundo a ostomia acaba por ser a sequela ou de um traumatismo ou de uma doença, não é? Por exemplo, no meu caso, o meu intestino estava doente, não estava a conseguir funcionar, teve que ser intervencionado e a única forma de o manter a funcionar foi derivá-lo para o exterior, para o abdômen. Portanto, o facto de eu ser ostomizado não faz de mim uma pessoa doente. Portanto, prevenir, a única forma de prevenir uma ostomia tem a ver com a prevenção do cancro coloretal, mas lá está, há situações, por exemplo, de cancro coloretal em que não há necessidade de fazer uma ostomia, por exemplo, não é? Depende do local do tumor, depende do estadio da doença, portanto, prevenção da ostomia, não. Eu acho que a ideia aqui deverá ser mais despiste de problemas associados ao estômago e não Ok. Ao estoma, será muito a enfermeira de estomoterapia. Ok. E hoje em dia há em todos os hospitais. Ok. Todos os hospitais só têm equipa. Pelo menos o hospital de referência. Ok. Não é? Então, depois temos aqui também a colega Carla Soares que informa que nos sites das marcas é possível pedir amostras, os materiais têm evoluído bastante e já há sacos pretos, por exemplo. Isto pode ajudar também aqui nestas questões da vergonha e da sensibilidade. Sim. Aliás, todas as marcas até têm normalmente uma linha de apoio que é gratuita.
tanto para nós utentes como para farmacêuticos, e normalmente eles disponibilizam sempre amostras e chegam muito rapidamente. Ok, é muito bom de saber. Entretanto, vou passar então aqui a palavra à colega Isabel Luz, que já tem aqui o braço levantado. Boa noite, Isabel. Olá. Boa noite. Boa Eu noite. tinha que intervir. Não é? Em primeiro lugar, em primeiro de tudo, Bruno, os meus parabéns pela iniciativa. Eu sou, como sabem, o meu coração bate sempre que se fala de ostomias, principalmente quando temos a Leia a falar sobre ostomias, que é, para mim, é só o melhor. É o melhor Obrigada. exemplo, é a melhor pessoa para dar o seu testemunho pessoal e para nos fazer sentir esta temática. Eu estava a ouvir falar e estava a pensar, porque eu trabalho nesta área já há tantos anos, felizmente ou infelizmente, porque sou cuidadora de um ostomizado, que é um privilégio, infelizmente, mas é um privilégio, sem dúvida, porque me fez crescer muito como pessoa e como profissional. E os comentários que foram feitos ao longo aqui da apresentação fazem todo o sentido. As nossas equipas das farmácias, sim, têm muita dificuldade nesta área, por isso, para já, os parabéns pela formação que vão fazer. Acho que vai ser ótimo, porque nós temos sempre muito a aprender e lá está, para nós podermos dar uma resposta rápida. E isso é como a Leia ao bocado estava a dizer, nós não vamos ter que saber mudar o saco, nem vamos mudar o saco, temos que saber como é que se faz para prevenir alguns problemas de pele peristomal e de estômago, né? Porque muitas vezes ao balcão aparecem pessoas, eu tenho este problema, sei lá, o saco de escola, com muita facilidade, e às vezes o que é que está errado? A técnica de colocação do saco. Como é que eu vou poder ensinar o meu utente se eu não sei fazê-lo? E isto é extremamente importante, por isso é que mais uma vez os parabéns pela formação que vão fazer, porque sem dúvida vai marcar a diferença, porque toda a formação nesta área para nós, farmacêuticos, é pouca. Já se vai falando nas faculdades, mas pelo menos na Faculdade do Porto vai-se falando do assunto, mas é muito pouco, não é? É muito pouco, nós temos mesmo que falar sobre esta temática. Ao bocado estava a ouvir, estava a Leia a dizer que por vezes nós, eu vou partilhar com vocês um exemplo que aconteceu comigo na farmácia. Eu, como tenho tão à vontade com o assunto, às vezes esqueço-me que as pessoas não têm propriamente confiança para me mostrar um saco cheio de fezes, não é? Então eu esqueço-me às vezes disso. E aconteceu-me, só me aconteceu uma vez e serviu-me de lição. Porque o senhor estava a dizer que estava com um problema com pele peristomal, estamos a falar de um ostomizado com fezes líquidas, por isso tinha havido uma fuga e estava ali com a pele muito macerada e estava-se a queixar, pronto. E eu, de uma forma instintiva, disse-lhe, mas quer-me mostrar? E o senhor ficou para morrer. Ele ficou super envergonhado, disse não, nem pensar, ele assim muito constrangido. E porquê? Ele era um ostomizado recente, por isso ainda estava, eu não tive essa sensibilidade na altura, ainda estava em todo aquele processo que a Leia vos referiu e que todos eles passam por este processo, e eu, atrevida, quer dizer, queria ver, era quase, olha, baixa as calças, era o mesmo que dizer baixa as calças. E eu naquele momento apercebi-me e eu fiquei ainda mais envergonhada do que ele. Pedi-lhe imensas desculpas, que não levasse a mal, mas pronto, que era uma tentativa de o tentar ajudar, e depois ele partilhou comigo e disse, olha, ele disse, nem é por isso, é que eu tenho os meus sacos são transparentes e vejo as fezes, porque ele veio com aqueles sacos do hospital e não houve ninguém que lhe dissesse que existiam sacos opacos, que as fezes não se viam. Então, eu, como tenho sempre muitas amostras, e peçam às linhas verdes da Convatec, de outras marcas que eles dão amostras para vocês terem nas farmácias, para poderem fornecer qualquer motivo. Eu sou de acordo com o que a Leia disse, a equipa que ganha não se mexe, está tudo bem, não vale a pena estarmos a dizer nada, nem a dar amostras, nem nada. Quando acontece uma situação como esta, eu tinha, por acaso,
amostras da mesma marca que ele utilizava opacas. Então eu dei-lhe 2 ou 3 sacos para ele experimentar, ele foi para casa, entretanto recomendei-lhe aquele spray barreira para regenerar a pele. Sim. E foi das melhores sensações da minha vida. É por isso que eu sou farmacêutica comunitária com todos os meus poros do meu corpo. Passados 2 dias, eu fico sempre muito emocionada a contar esta história, porque foi das melhores coisas que me aconteceu desde que sou farmacêutica. Passado 2, 3 dias, o senhor aparece na farmácia, a farmácia estava cheia de gente, ele procura-me com o olhar dele, fixa aos meus olhos, começa a chorar e faz-me assim com o polegar. E eu nesse dia disse, é por isso que eu existo. Por isso, assim, tudo o que fizerem por estas pessoas, tudo o que puderem ajudar, é tão gratificante e vale tanto a pena, que é por isso que estamos todos aqui, é por isso que, mais uma vez, eu dou-vos os parabéns e continuem e façam muitas formações, que eu estarei lá, de certeza absoluta, porque eu tenho muito para aprender, e obrigada. Obrigada, Leia, pela partilha. Tá? E Obrigada eu. Sempre E dizer-te, Isabel, que tu foste para esse senhor o que a Sofia foi para mim, no fundo. E esse pode ser o papel que vocês tenham no nosso percurso. Às vezes um gesto que parece normalíssimo, porque eu agradeci milhares de vezes à minha farmacêutica, para ela foi algo de completamente natural e para mim fez toda a diferença em todo o meu percurso que veio a seguir. É, uma coisa tão simples como essa. Em relação, só mais já me calo. Eu começo a falar sobre as caminhas e tinha aqui mais uma sessão. Os enfermeiros estomoterapeutas são pessoas super, super acessíveis, são os anjos na terra, como eu digo sempre, eu por favor de referir isso. Não tenham medo de contactar com eles, são pessoas que estão 24 horas disponíveis. Eu tinha uma enfermeira com quem trabalhava, porque ela entretanto agora mudou de zona, que ia à casa dos utentes tirar dúvidas, bastava eu dizer-lhe, olha, passa-se isto assim assim, por favor, a morada é esta, o utente é este. Ela no dia seguinte estava lá. Isto é maravilhoso. Qualquer dúvida que a gente tem, farmacêutica, eu ligo para elas esclarecem, então são super disponíveis, super atenciosas, super simpáticas, super meigas, empáticas, tudo. A sério, eu já trabalhei com várias e todas elas têm estas características, porque eu acho que nesta área tem que ser mesmo assim. Por isso não tenham medo de contactar. Existe consulta de estomoterapia em todos os distritos do país, pelo menos nos hospitais centrais, né, de referência. Por isso não tenho medo de trabalhar com eles e aprende-se imenso. E agora calei-me. Boa noite a todos e obrigada. Desculpa, Bruno. Obrigada, Isabel. Nada. Só tenho a agradecer este fantástico testemunho também do outro lado, não é? Do papel do farmacêutico. Foi fantástico. Obrigado, Isabel. Nós gostamos sempre também de ouvir estas histórias, porque é como a Isabel diz, é por isso que nós somos farmacêuticos, é para ajudar as pessoas. E o nosso papel muitas vezes também é, e também aproveitando aqui o que a colega Carol Soares também disse aqui entretanto, é que o papel do farmacêutico passa também por saber guiar e encaminhar o utente. Muitas vezes também estes pequenos gestos fazem a diferença. A informação que a Leia partilhou connosco ainda há pouco poderá fazer muita diferença na vida de uma pessoa que está a passar por uma fase extremamente complicada. Saber que existem estes outros benefícios e apoios que podem ter é também muito importante de ser transmitido. E, portanto, o nosso papel muitas vezes é aqui este de fomentar esta literacia e este conhecimento e é muito, muito importante termos aqui estes momentos de partilha para todos nós também estarmos mais prontos para a próxima vez que seja necessário. Bruno, se me permite, no fundo nós falámos ao telefone há dias por causa desta sessão e eu acabei por lhe dizer uma coisa que é aquilo que eu sinto e aquilo que todos os associados da N15 também partilham, que é, no fundo, é assim, eu nunca tive razão de queixa de nenhum profissional de saúde, mas dentro dos profissionais de saúde, vocês são aqueles que têm maior proximidade connosco. E quase que nós humanizamos, não é? Então, nós olhamos para vocês quase de igual para igual, enquanto nós temos a senhora enfermeira, o seu doutor, pronto.
Convosco, se calhar, vamos olhar de igual para igual e mais facilmente, até se calhar, vamos abordar determinados assuntos, ou falar até do desconforto do material, como eu fiz com a Sofia, ou então, por que não falar até da questão sexual, porque como há aquele de igual para igual, acaba por ser mais fácil. Pronto, mas volto a dizer, acaba por ser mais fácil num atendimento mais privado, numa salinha ao lado, não é? Agora, efetivamente, aquilo que a colega dizia há pouco relativamente a passar até para outros profissionais, não é? Quando eu vos dizia há pouco, uma pessoa ostomizada que ao fim de 6 meses, 1 ano, continua a não conseguir olhar para o estômago ou fazer o seu autocuidado, é nitidamente uma pessoa que provavelmente vai necessitar de apoio psicológico, não é? A nível profissional. Pronto, e vocês podem ter a capacidade de ver isso com a atenção no discurso, se calhar vão captar pormenores que depois vão fazer toda a diferença. É isso, é estarmos aqui. Ora, eu vou passar então aqui a palavra à Carla Araújo, tem aqui também o braço levantado, já há um bom bocado. Carla, por favor, boa noite. Carla não está a dar resposta. Não sei se entretanto se ausentou, mas pronto, se entretanto ela quiser intervir, está à vontade. Pronto, aproveito para mais uma vez dizer aqui aos colegas que estão à vontade para colocarem mais dúvidas e questões. Podem fazer pelo chat, podem fazer levantando a mão também para colocarem aqui dúvidas à Leia também. E para aproveitarmos aqui o melhor possível esta formação que já nos deu tanto, porque estes testemunhos são sempre extremamente valiosos e é por causa disto que nós, a APFPC, fazemos este tipo de sessões, para conhecer as associações de doentes, para conhecer aquilo que vocês fazem pela vida das pessoas que vivem com a doença, sejam os doentes, sejam os cuidadores, porque cá está, nós estamos a falar aqui das pessoas que vivem com uma ostomia, com um estoma, mas depois também temos aqui as pessoas que muitas vezes têm de cuidar destes, e havendo pessoas que são extremamente autónomas, há outras pessoas que não são, e portanto também há aqui muitas pessoas que têm muitas dúvidas de como é que vão mudar o material a uma outra pessoa, não é? Qual é que... Bruno, se me permite até aqui acrescentar, dizer que muitas vezes o cuidador sente que foi literalmente atirado aos leões, porque há normalmente uma sessão de ensino, mas uma coisa é ver o enfermeiro a fazer no momento da alta e outra coisa é fazer no corpo da pessoa que está a ser cuidada e que normalmente é ligada emocionalmente, aquele medo de magoar, o medo de fazer asneira. O papel do cuidador aqui é muito, muito difícil e efetivamente há muitos cuidadores que têm muitas dúvidas e depois há aquele sentimento de impotência que normalmente é comum a grande parte dos cuidadores, que também precisam muito de suporte e que também têm muitas dúvidas nesta questão da ostomia. Sim, sem dúvida. Acredito que seja um desafio enorme daí atirar para os mulheres. Como a Leia referiu aqui há pouco, também para falar um pouco da parte das ostomias respiratórias, apenas na globalidade temos 90% em Portugal, mais ou menos, como referiu, 90% são ostomias de eliminação, cerca de 10% são ostomias respiratórias. Aqui na questão das ostomias respiratórias, e não sei qual é a realidade do número de associados da AN15 também, os cuidados destas pessoas acabam por ser literalmente muito diferentes daquilo que são os cuidados com as pessoas que têm um estômago de eliminação. Sim. Como é que se sobrepõe aqui a vossa atuação perante estas duas realidades distintas? É assim, e eu confesso, eu não me vou querer atrever porque não me sinto tão à vontade para falar nas respiratórias, mas sei que a Isabel Luz terá alguma informação que nos poderá trazer. Isabel,
Juntas-te a nós novamente. Chama lá aqui outra vez já. Com todo o gosto, com todo o gosto. As traqueostomias é um mundo completamente à parte, além de que, começando só pela imagem, não é? É a única ostomia que é visível, é muito difícil escondê-los. Às vezes andam com lenço, com uma gola alta, E a mas só, comunicação também, não é? sim, e por isso só por aí já é mais difícil. Em relação aos cuidados, há cuidados a ter com a pele peristomal, há cuidados a ter com o estoma, há cuidados a ter muito específicos em questões de higiene da cânula, é preciso termos muito cuidado porque nós deixamos de ter nariz, ou melhor, nariz deixa de ter a funcionalidade que tem de filtrar o ar, de aquecer, arrefecer, impedir a entrada de partículas, né? E passamos a respirar por um estômago a nível da traqueia. E é preciso ter muito cuidado a tomar banho, não é? Podem tomar banho de imersão, de chuveiro, mas tem que ter muitos cuidados porque se entra água pelo estômago, a pessoa afoga-se. Se a cânula não está bem higienizada, quando vai se alimentar, não vai conseguir respirar, não é? E por isso temos uns cuidados diferentes, uns materiais completamente diferentes. Não temos sacos, temos cânulas, temos nastros, temos compressas absorventes. Muitas vezes vão à farmácia pedir as compressas esterilizadas para pôr ali e é das piores coisas que se pode fazer porque as compressas são feitas de algodão, se entra uma fibra pelo estômago, a pessoa pode sufocar. Todos estes cuidados são completamente diferentes das de eliminação, por isso é um mundo... É assim, o traqueostomizado é tudo o que nós não queremos ter na farmácia. Eu preciso dizer, traqueostomizado e ileostomizadas, pá, quando temos melhor, porque são os que têm mais problemas e têm mais dificuldades em adaptação. Isto é outro mundo completamente à parte. Eu fico muito feliz por vocês terem um módulo. Aliás, não sei quando é que vai sair esse curso, mas eu vou querer me inscrever, por isso, por favor, divulguem. Sim. Porque, de facto, as traqueostomias são, eu acho que têm especificidades, também talvez, se calhar também não esteja tão à vontade, muito mais complexas do que uma ostomia, por exemplo, uma colostomia. Intestino grosso, fezes sólidas, é algo que não dá grandes problemas, a pessoa adapta-se com muita mais rapidez. As traqueostomias aí é mais difícil, começa logo pela autoimagem, até depois os cuidados a ter, a prevenção de problemas, aqui sim podemos fazer, se fizermos uma boa higiene da cânula, se tivermos as coisas bem feitas, e lá está, nós temos que aprender para podermos prevenir problemas. Eu acho que o Bruno há bocado também estava a querer perguntar, por exemplo, nas ostomias de iluminação, como é que nós podemos ao balcão identificar que estamos perante um problema, será que nós podemos resolver ou é para encaminhar a outro profissional de saúde? E nós temos que ter muita noção do que é que são os sinais de alerta. E é isto que temos que aprender, não é? Fazendo formação, porque o nosso curso, no meu tempo então, nem as ostomias nem se falava, nem se sabia o que era. Aliás, para eu me calar, vou dar o testemunho como cuidadora. Bruno, eu sou cuidadora do meu pai, o meu avô já era ostomizado, mas na altura eu era uma miúda. Eu sou cuidadora do meu pai há quase 20 anos e sinto-me uma pessoa privilegiada, porque, infelizmente, mas sinto-me super privilegiada, porque, como eu vos disse, é um privilégio ser cuidador destas pessoas. Eu já era farmacêutica, eu sabia zero de ostomia. Eu, quando fui fechada no quarto, e a enfermeira me disse, olha, o saco muda-se assim. E eu sempre cuidei do meu pai. E ela explicou, pá, eu olhei para aquilo e achei, ok, pronto, já sei. Quando me pôs um saco na mão, eu nem sabia para que lado me havia de virar. E eu era profissional de saúde. Foi das piores situações da minha vida. Mas das piores, porque eu não queria fraquejar em frente ao meu pai, não é? E, no entanto, estava ali a meter as mãos pelos pés, que eu não sabia como é que sequer pegava num saco. E lá está, a informação parece que passa, mas depois quando vamos pôr as mãos na massa, para falar assim direto ao assunto, é horrível, porque depois emocionalmente tudo mexe
connosco, não é? Porque quando a pessoa não tem nada a ver connosco, nós conseguimos emocionalmente estar distante, ou pelo menos minimamente distante. Quando a pessoa nos diz muito, é muito complicado. Temos que gerir a nossa emoção, temos que gerir a emoção da outra pessoa e depois é muito íntimo, é uma coisa muito íntima. Por isso isto é tudo muito difícil e o cuidador às vezes nós esquecemos-nos dele. E se vocês repararem, muitas das vezes quem vem buscar o material à farmácia não é o próprio ostomizado, é a esposa. Normalmente as mulheres são as mais cuidadosas, desculpem lá homens, as mulheres são mais mães, não é? Mas normalmente são elas que vêm e são elas às vezes que dizem, ele refere isto, ele acho que está com este problema. E às vezes nós paramos e perguntamos, e você, como é que está a lidar com isto tudo? Normalmente quando nós perguntamos isto à mulher, ela desaba completamente à nossa frente. Ela começa a chorar. E às vezes nem sabe muito bem porquê, mas encontrou ali o ombro. Lá está. Nossa intervenção às vezes pode ser isto, é estarmos ali para eles, não é? Como as associações estão. Pronto, isso era o mundo. Vou-me calar, desculpem lá. Mais uma vez, obrigado, Isabel. Foi excelente. Não temos aqui até às 2 da manhã. Mas obrigado, Isabel. Foi excelente. Cá está. Voltamos a referir aqui o papel fundamental dos cuidadores e da atenção que nós também temos de dar aos cuidadores. Porque não é só a pessoa que tem a osteotomia, é as pessoas que vivem com a osteotomia, porque no ciclo familiar tudo isto tem um peso, tudo isto acarreta e pode ser muito, muito complicado de gerir. Eu aproveito só para clarificar aqui uma coisa, vão ser 2 módulos dedicados às osteomias respiratórias, um para as laringostomias e outro para as traqueostomias. E dentro disto, acaba por entrar aqui também o papel de um outro profissional de saúde muito importante também, que são os terapeutas da fala, para este tipo de pessoas, porque sempre que mexemos a este nível também existem depois os problemas de comunicação, e isso também afeta imensamente a autoestima da própria pessoa e acarreta os problemas normais de socialização, que não conseguirem se exprimir corretamente, e portanto eles também têm aqui um papel muito, muito importante e referir que a nossa formadora nessa parte será uma terapeuta da fala e com isto quero reforçar a ideia das equipas multidisciplinares. O acompanhamento por parte do farmacêutico, do enfermeiro, do médico e do terapeuta da fala, do psicólogo e de todos os outros profissionais de saúde que acabam por acompanhar aqui as pessoas. É muito importante também haja aqui uma maior intervenção e interação entre todos nós e estas equipas. Penso que todos nós, como profissionais e as pessoas como doentes, como pessoas que têm de viver com isto, ganhariam muito mais se todos nós trabalhássemos em rede e em comunicação uns com os outros. Sem dúvida, sem dúvida. Dito isto, e também porque a hora já veio adiantada, lanço aqui a última oportunidade para alguém, se tiver alguma pergunta para colocar agora, porque depois iremos fechar a sessão, já são 23 horas. Entretanto, reparei que colocaram aqui a Carla Soares. Teve a oportunidade de fazer o estágio em farmácia comunitária em 2000, numa farmácia na vanguarda da osteotomia na altura. Percebi que não sabia nada do assunto e tive a necessidade de procurar informação para poder atender corretamente os utentes. Lá está. É mesmo isto. Eu acho que é um sentimento que é quase geral nos farmacêuticos. É uma área que tem crescido naquilo que é o trabalho do dia-a-dia, mas que a nossa formação peca por ser extremamente escassa. Nós não o trazemos da academia e depois, em termos de formação a nível profissional, também não existe assim tanta. E às vezes é complicado conseguir encontrar. Cá está. O que a APFPC pretende fazer é, quando conseguimos identificar este tipo de lacunas formativas, tentar dar uma resposta. E é isso que nós queremos fazer aqui ao nível das osteomias, mas também estamos abertos para outras sugestões noutras áreas que eventualmente vocês tenham, façam-nos chegar, para nós também podermos ajudar nessas outras áreas também. Temos aqui a Wanda, que diz: boa noite, antecipando-me um pouco, tinha muito interesse em fazer esta formação, mas estive a ver as datas e dia 23 não consegue assistir. Dá para fazer assim. Pronto, eu aproveito para referir que existem duas componentes de avaliação, a componente presencial, ou seja, da assiduidade, e a componente
do conhecimento, feita por um teste de escolha múltipla. Na componente da acessibilidade, as pessoas podem não assistir a uma das sessões, portanto podem tentar gerir aqui um pouco mais ou menos o vosso calendário, mas efetivamente seria necessário assistirem pelo menos 4 das 5. Ainda não, a princípio não iremos disponibilizar as sessões de forma assíncrona, porque isso implica aqui alguma questão, porque depois a formação pareceria estar disponibilizada e nós não teríamos controle sobre a mesma. É um pouco por aí. Portanto, para já a resposta será não será possível fazê-lo de forma assíncrona, terão mesmo de assistir a pelo menos 4 das 5 formações. Quando é que vamos divulgar o curso de osteotomias? Quais são as datas? As datas já estão ali referidas, mas eu aproveito para informar novamente. O curso irá iniciar-se no dia 29 de abril, é uma terça-feira, será sempre às terças-feiras. E depois vai ser no dia 6 de maio, terça-feira seguinte, no dia 20 de maio, ou seja, há uma semana em que não há o curso e depois é no dia 20, no dia 27 e no dia 3 de junho, ok? Portanto, estas são as datas. Quanto ao início da divulgação, a princípio, até ao fim desta semana devemos começar a divulgar. Como vos dissemos no início deste vídeo, esta sessão é gravada e nós vamos colocar a sessão disponível para esta em específico, esta conversa que estamos aqui todos a ter, vai ficar disponível no nosso site do YouTube e vamos enviar-vos tanto o link para este vídeo, como na altura faço também questão de vos enviar mais informações sobre a formação para quem estiver interessado poder se inscrever. Portanto, não apareceram aqui mais perguntas. Por isso, antes de passar aqui a palavra à Leia para ela também ter aqui a oportunidade de fazer aqui um recapítulo e deixar umas últimas palavras, quero mais uma vez agradecer a todos vocês que se inscreveram e que estiveram aqui presentes. Neste momento temos 72 pessoas presentes na sessão, passámos dos 115, 120 participantes e às 23 horas ainda termos aqui 72 pessoas é muito significativo, quer dizer, conseguimos mesmo capturar-vos a vossa atenção. Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso interesse e por participarem nesta iniciativa da APFPC. Sem vocês isto não existiria e, portanto, só temos a agradecer a vossa participação. Aqueles que tenham interesse na associação e nas nossas atividades, convido-vos também a conhecermos melhor através do nosso site e a inscreverem-se também como associados. Portanto, e agora para a Leia, muito obrigado por ter aceito este desafio, por termos conseguido superar todas as dificuldades técnicas que tivemos no princípio. Que ainda foram algumas, mas foram todas bem ultrapassadas. Muito obrigado pela partilha tão pessoal desta experiência de vida que é o que é, mas a Leia conseguiu ultrapassá-la com grande mérito e está aqui num papel de destaque e a demonstrar excelentemente o que conseguiu e muitos parabéns por isso mais uma vez. E pronto, a APFPC fica disponível para apoiar a ano 15 naquilo que vocês também precisarem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Leia. Obrigada eu, Bruno. Mais uma vez, e reitero os meus agradecimentos iniciais e agradecer principalmente a todos aqueles que nos assistem, porque de facto é uma oportunidade muito grande para mim poder falar. É verdade que a partilha é muito pessoal, mas penso que só desta forma é que se conseguem colocar um bocadinho nos meus sapatos e isso, se eu conseguir isso hoje, tenho a certeza absoluta que isso vai fazer diferença no vosso atendimento na farmácia. E agradecer muito, de facto, termos aqui ainda 70 e tal pessoas às 11 da noite é significativo, portanto, muito obrigada a todos e dizer que tanto a ano 15 como eu estamos ao vosso completo dispor para qualquer coisa que necessitem, qualquer coisa, tanto a nível da farmácia ou de colegas da farmácia, como para algum utente que possa necessitar. Portanto, muito obrigada e até breve. Obrigado, Leia. Muito boa noite a todos. Adeus. Adeus, boa noite.